Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Inspiração, um devocional onde a gente reflete para inspirar o nosso dia. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam ótimos, que vocês tenham uma terça-feira deslumbrante, maravilhosa. Hoje a mensagem é sobre posicionar-se. Você é uma pessoa que se posiciona? Você sabe se posicionar? Ou você sente que todo mundo compreende você de uma maneira errada? Tem uma leitura de você, enfim, vira e mexe, você tenta comunicar uma coisa e acaba comunicando outra. Como é essa sua área? Você tem inteligência emocional para lidar quando existem mal-entendidos? Você tem inteligência mental e emocional para saber administrar as suas emoções quando as coisas não saem como você imaginava? Tudo isso a gente vai falar aqui no Café com Inspiração. Eu tô aguardando aqui o pessoal entrar, né? Essa live a gente faz no Instagram, eu gravo e deixo tanto no Instagram como no YouTube. Se você está assistindo aqui no YouTube, aproveita para dar um likezinho. Esse material ainda não é aqui exclusivo para o YouTube. Vai ter um material exclusivo para o YouTube em breve. Eu tô só me organizando melhor para fazer as gravações e também construindo os roteiros. Eu agradeço muito se você tiver, né, se você me der este voto de confiança, já curtir, já começar aí a se inscrever no meu canal, porque eu quero muito que isso aqui dê certo. E, claro que eu vou precisar da ajuda de vocês. Bem, vamos chamar o pessoal? A Kátia aí, ó. Bom dia, Kátia, querida. Hoje eu cheguei bem na hora, né? Estás me escutando direitinho? Pegou o seu cafezinho? Aliás, você que está assistindo depois, já gravado, pegou seu cafezinho? Só não pode tomar cafezinho muito tarde, hein? Pelo menos você que perde o sono com isso. Eu perco. Hum, bom dia, Tiziana. Bom dia, Kátia. Hoje o assunto é sobre posicionamento. Aí eu vou falar uma coisa. É por isso que eu não acredito em acaso. Estava eu hoje pouco antes de entrar, pensando, bom dia, Humberto, bom dia, pensando, cara, eu preciso encaixar a minha história, né? Porque ontem passei por algumas situações, eu não sei se vocês separaram, mas ontem eu tava assim, no meu ponto máximo de estresse, por assim dizer. Mas eu tentei administrar o máximo possível. Mas eu vou chegar lá. Vou explicar o porquê e tudo mais. Mas eu tava, cara, eu preciso encaixar isso na mensagem. Como que eu vou encaixar essa história na mensagem? Aí eu sentei aqui, um pouquinho antes de entrar, de ficar online. E aí, 31 de outubro, veio logo essa mensagem, posicione-se. E era exatamente sobre posicionamento que eu queria falar com vocês. Bom dia, bom dia. Vamos começar a leitura e mais para frente eu vou amadurecer um pouco essa reflexão, ok? E hoje eu quero a participação de vocês, hein? Quero saber de vocês. Vocês sabem se posicionar. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Todos nós temos escolhas. Josué 24:15. Ele está se posicionando. Vocês fazem o que vocês quiserem da vida de vocês. Eu e minha família vamos servir ao Senhor. Muitas vezes a gente deixa de se posicionar assim, né? Tudo bem. Você quer a sua escolha? Você faz o que você quiser. Mas eu vou fazer isso daqui. Lembra da questão de pertencimento?
Muitas vezes a gente não cria a nossa bolha de pertencimento porque a gente fica querendo pertencer à bolha dos outros. Vocês já imaginaram isso? A gente não tem esse ímpeto. Claro, que algumas pessoas têm uma natureza mais dominante, outras pessoas têm uma natureza menos dominante. E tá tudo bem. Os menos dominantes costumam seguir os dominantes. Tá? E um dominante que encontra com outro dominante obriga ou abaixa a bola o menos dominante. Né? É a lei da natureza, tá bom? Vivemos numa geração em que o imediatismo faz que tudo na vida tem um curto período de duração. Até as ideias. Desde bens de consumo com sua obsolência. É que eu não sei se eu li errado. Eu acho que assim, obsolescência programada até relacionamentos têm sofrido com a fragilidade e têm tido curta duração. Isso, consequentemente, revela quão fragmentada e órfã emocionalmente está a nossa geração. Mas ninguém tem problema emocional, tá todo mundo sabendo administrar super bem. Uhum. Isso, consequentemente, revela quão fragmentada e órfã emocionalmente está a nossa geração. Mas essa orfandade pode ser curada pelo Deus Pai e, como consequência, todos os lares serem restaurados. Isso eu tenho certeza. Talvez você. É que o que acontece, gente? O que eu tenho reparado em mim, tá? Quando você começa a ter mais inteligência emocional, você coloca o seu tempo em lugares melhores. Ou seja, você começa a aprender mais. Isso já é conhecimento, é tudo. Informação é bom, mas conhecimento é muito melhor que informação. E hoje em dia a gente tem muita informação, mas o conhecimento são poucas pessoas que buscam se aprofundar nele. E aí eu vou te falar, você começa a ter mais conhecimento sobre valores, a entender o porquê que as coisas são como são, entender que se você não tiver uma coisa melhor para colocar no lugar daquela coisa, é melhor não colocar nada. Porque daquele jeito está funcionando. Pode estar funcionando melhor para uns, melhor para outros, pior para outros? Pode. Mas isso sempre vai acontecer. Mesmo que você faça uma grande mudança. Vai desbalancear de algum modo, tá? Ai, não precisa, não podemos mais gostar de mudanças? Devemos. Devemos mudar o que está errado, mas aquilo que está errado dentro daquilo que está dando certo. Por exemplo, o capitalismo é perfeito? Não, o capitalismo não é perfeito. Acharam algum outro modo melhor para se viver? Não, não acharam. Então, o que a gente deve fazer com o capitalismo? Melhorá-lo. E não começar a confundir todo mundo e ficar misturando várias coisas que não vai dar certo. Ficar indo contra o capitalismo quando é a única coisa que deu certo até agora. No todo, tá? No geral. Mas Luna, morrer não é... Vai ter sempre, tá? Desgraça, coisa ruim, vai ter sempre. Não tem como viver numa utopia, num mundo perfeito. A gente já vive num mundo perfeito. Ele tem as suas imperfeições exatamente para você aprender a ter inteligência emocional. Você não está conseguindo se satisfazer com isso por isso. Mas o que eu estava falando é o quanto Deus vai preencher esse vazio que você tem de querer pertencer, de querer não sei o que lá, de querer resolver as coisas por si só. Eu tenho trabalhado muito a minha impulsividade com Deus, desde que eu voltei a caminhar com Ele, 2021. Então, meu povo e minha pólvora, ele vai preencher um vazio que você não vai ficar buscando ele nas coisas erradas, porque esse vazio vai ser preenchido de alguma forma. Então, antes que você preencha ele com uma coisa que te traga ensinamentos, do que com alguma coisa que vai te deixar no vazio e você vai ter que ficar indo em busca, tá?
Ai, mas eu tenho Deus, mas eu continuo com vazio. Leia mais, estude mais. Compreenda o que você está passando neste momento. Te garanto que com o tempo as coisas vão se encaixar. A gente tem que esquecer esse negócio de imediatismo. Isso não faz bem para o ser humano, tá? Talvez você esteja vivendo momentos difíceis no seu relacionamento familiar e queira se isolar. Todos os dias, todos diariamente, experimentamos um processo de melhoramento e a cada momento em que nos permitimos ser ajudados e melhorados. E melhoramos. Decida levar a sua família para mais perto de Deus. Muitas vezes os problemas nascem em decorrência de pensamentos errados na família. Confusões, falta de valores bem enraizados. Existe uma moral, mas ninguém está fazendo. Quantos de nós já não viveu essa incoerência dos adultos? Eu aposto aqui que até quem já viveu dos dois lados, já foi incoerente também, viveu essa história dos adultos, né, à sua volta serem um tanto incoerentes com o que falam e fazem. Natural. Hoje eu vejo que aquele que erra fala não porque ele é hipócrita, mas porque ele sabe bem a dor do erro. Bom dia, Emanuel, querido. Bom dia, Flávio. Bom dia, seja muito, muito bem-vindo. Evolução é o caminho, concordo plenamente, Ciana. Decida levar a sua família para mais perto de Deus. Muitas vezes os problemas nascem em decorrência de pensamentos errados na família, eu já li isso, né? Então, talvez assim como eu, que fui o primeiro a começar um relacionamento com Jesus na minha família, você seja a única pessoa da sua. Mas saiba que o seu posicionamento e os frutos do seu relacionamento com Jesus farão diferença entre os seus familiares, até porque você verá as coisas com muito mais, é claro. Tem dois momentos. Tem um momento que você começa a andar com Deus e você ainda está imaturo. E você acha que todo mundo tem que caminhar com você, porque você descobriu o ouro. Você descobriu um tesouro, você quer que todo mundo descubra esse tesouro. Só que você começa a interferir na vida das pessoas. E isso não é correto. Você encontrou Deus? O seu caminho com Ele é vertical, não é horizontal, é você e Deus. A sua igreja, as pessoas que congregam, né, que congregam com você, os seus grupos de oração, são pessoas que estão ali. Estão com o mesmo sentimento de você, de que já pecou muito, que já teve uma vida que não tinha tanto sentido antes de colocar Deus ali. Mas são pessoas. E essas pessoas, não é porque elas estão andando com Deus que elas vão passar a serem santas. E a gente tem essa visão. Se está na igreja comigo, é santo. Tu é santo, por acaso? Tu por um acaso é santo? Claro que tem pessoas que andam mais na linha e outras que andam menos na linha estando na igreja. Tem pessoas que experimentaram mais pecado, outras pessoas que experimentaram menos. É normal, cada um o seu cada qual. Ninguém ali está querendo vasculhar muito, não. Se tiver, são os fofoqueiros de plantão que existem em todo lugar, não é mesmo? Por isso que é bom a gente achar um lugar que nos caiba. E a gente se senta bem-vindo e o mínimo possível de julgado, porque julgar as pessoas julgam, tá? Então, o mínimo possível no sentido de não ser incômodo, não ser um julgamento que as pessoas te definem. Porque julgamento é normal, te definir que não é. Portanto, não desista de demonstrar o amor de Deus para que ele seja conhecido. Posicione-se como Josué e como tantos outros que ao longo da história entenderam que o melhor para a vida era caminhar com Deus. Continue vivendo conforme a vontade de Deus e interceda pelos seus familiares. Para que a sua casa seja abençoada, o seu posicionamento ecoará por gerações, pois o Senhor cumprirá cada uma de suas promessas.
Viver na luz é reconhecer que as trevas são inoperantes diante da grandeza de Deus. Quem quiser continuar os estudos, Provérbios 22. Hashtag família. Eu colocaria hashtag posicione-se. Aqui eu quero falar sobre posicionamento. Não, aqui ele está falando sobre o posicionamento de Deus e o quanto isso vai te proteger, vai proteger a sua família, tá? Mas quem quiser o hashtag posicionamento fizer mais sentido, no meu caso, para a historinha que eu vou contar agora no final, para quem ficou, vai ser sobre posicionamento. O quanto muitas vezes eu tenho dificuldade de me posicionar. Vocês acreditam? Pois é, acredito. Principalmente quando mexe com alguma coisa e de alguma forma me remeta a alguma situação ruim da minha infância. Pois é, tem algumas coisas que eu não consigo falar mesmo, tá? Eu falo aqui para vocês que a gente deve comunicar, e eu tô aprendendo a cada dia a me comunicar mais. Mas eu tenho um pouquinho de dificuldade de me posicionar, principalmente se tem, como eu disse, algum trauma envolvido, se tem alguma situação que me deixe meio encabulada. Ou que eu me sinta de alguma forma hipócrita, ou enfim. Sim, às vezes a gente também, né, fica aí preocupada com o julgamento dos outros. Mas ontem eu estava até conversando com a Tiziana. Cheguei numa situação aqui. O que aconteceu ontem? Eu não sei se vocês repararam, eu não sei se eu soube disfarçar muito bem, eu espero que sim. Mas eu tava vendo a minha gravação, eu tava com outra. Eu não tava fluida. Como eu costumo estar. Aí eu não sei se é porque eu já sabia disso, né? Já sabia que eu não tava bem. Mas ontem eu entrei na live e se fosse qualquer outro momento da minha vida, muito provavelmente eu não teria feito a live de ontem. O que aconteceu? Afinal, Luna, caramba, solta logo. Bem, ontem eu fui acordada no meio da madrugada pela terceira vez pela minha vizinha. E é uma coisa muito constrangedora, porque se fosse barulho de festa, de não sei o que, você só liga lá e pede para baixar o som, né? Mas é uma situação ali de intimidade. Eu não quero fazer parte da intimidade dela, entendeu? Eu não tô nem aí pra intimidade dela. Porque a pessoa é escandalosa. E ela já é a terceira noite que ela me acorda. Eu já ficava meio constrangida com as situações, porque meu pai me visitando aqui e, poxa, as coisas lá nítida, né? Os barulhos nítidos. Ok, a gente lida com constrangimento. A vida é lidar com situações ruins. Agora, você ser acordada no momento íntimo do outro, você não tem nada a ver. Eu que tenho muita dificuldade para dormir de novo, cara, é difícil. E ontem eu tava assim, no meu ponto máximo de estresse, nesse sentido. Tá? Tem dia que a gente tá mais sensível, tem dia que a gente consegue tolerar mais situações assim. E eu não sei como falar com ela. Eu literalmente não sei como falar com ela. Eu pensei que a próxima vez que aconteceria, ou seja, ontem, eu ia conseguir colocar o meu roupãozinho, descer, bater na porta dela e falar assim: então, você me acordou, cara. Vamos mudar essa situação. Só que eu não consegui. Eu não consegui. Mais uma vez, eu não consegui me posicionar. E eu falei ontem pra Tiziana, tava conversando com ela: ó, não sei o que fazer mais, porque chegou no meu limite. Daqui pra diante eu me conheço. Eu vou começar a querer pegar no pé da menina e vou passar do ponto. E eu vou errar a bola. Então hoje eu vou dormir, hoje eu vou ficar quieta, hoje eu vou fazer o mínimo de esforço possível. Eu cumpri todas as tarefas que eu tinha para fazer ontem. Mas eu fui, descansei para à noite, se eu encontrasse com ela, eu conseguisse conversar com ela, porque tá muito difícil para mim passar por essa situação. É 1 ano e meio que ela tá morando aqui e para mim já deu. Para mim já deu. Agora, o quanto é difícil você se posicionar quando as coisas são delicadas. Aí a Luciana falou: fala com o síndico. Eu não quero expor ela.
a esse ponto. E eu também não quero expor o síndico, que não tem nada a ver com isso. Eu acho que é uma coisa muito íntima. Luna, como ela sabe que tá te incomodando? Porque ela mora embaixo. Então, eu fiz barulho. Eu bati os pés e falei, ô, tá de sacanagem. Foi assim mesmo que eu lidei com a situação. Só que eu achei que isso não ia acontecer nunca mais, né? Afinal, passaram-se 10 dias aí que não pararam de acontecer, parou de acontecer. A situação ali é frenética. Escreve, sente que, se for o caso, coloca na caixa de correio. Então, aí a Tiziana me veio com um ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Se ela, que é a autora do rolê, não está se importando em estar incomodando os outros, se ela, que já reparou que incomodou uma vez, deu um time e voltou a fazer, e ela não está se importando em se expor e expor a sua intimidade, porque eu vou ter vergonha por ela? Respondam para mim. É que é quarto com quarto, Emanuel. O quarto de cima, por exemplo, não é em cima de mim. É a varanda de cima, a varanda. Eu pego meio que a varanda o início da varanda, dos caras de cima. Mas de baixo é planta com planta, entendeu? Então é quarto com quarto. Muito provavelmente os vizinhos de lado, sim, escutariam. Só que eles não moram aqui, eles são gaúchos, eles só estão aqui férias, feriado, e olhe lá. Quase nunca estão aqui. Entenderam o caso? Por que que eu estou sem graça por uma coisa que a pessoa que deveria estar, ela que deveria estar preocupada, e assim, ai Luna, mas a acústica deve ser horrível, ela também deve escutar, não, gente. Ela traz as amigas dela, só escuta a voz dela. Aliás, parece sempre que ela tá com um fantasma, né? Porque você só escuta ela. Ela é uma pessoa extremamente escandalosa já, por si só, tá? E eu sei que às vezes a gente exagera no nosso tom, isso não me incomoda de jeito nenhum. A questão é que isso começou a me incomodar porque invade demais a minha privacidade. Eu já tive situações de estar aqui com visita e do nada. Eu já estive numa sessão, é que a sorte é que eu uso o microfone. Mas imagina, você tá aqui se concentrando no problema da pessoa e de repente você tem que começar a se preocupar se as pessoas estão escutando a fornicação alheia. Se a sua chamada, você vai interferir na sua chamada de vídeo. Como que eu vou dar aula desse jeito? Como que eu vou dar treinamento para a pessoa? Não, eu dou, lógico, eu tô brincando. Isso daí não me atrapalha a esse ponto, tá? Aliás, eu tiro sarro com isso, não tô nem aí se é durante o dia. E ela não me incomoda tanto assim. Agora a questão é que, gente, pelo amor de Deus. Agora, eu parei. Eu não vou ter mais vergonha. Não vou ser eu que vou ter problema com isso. Porque eu estava com problema com isso. Eu estava me preocupando. Ai, coitada, eu não quero me expor, eu não quero a expor. Ai, eu não quero tirar a liberdade dela. Ai, que. Ela está tirando a minha liberdade. Ela está se expondo. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu já dei sinais de quem é. Se ela fosse inteligente, se ela não quisesse se expor mais, ela não faria mais. Entendeu? Só que aí a gente tem que lembrar que eu já trabalhei com isso. Eu sei que fetichistas e pessoas arrumam fetiche em tudo quanto é canto. E daqui a pouco é um fetiche que ela começa a criar. Me incomodar com isso, porque assim eu reclamo e ali ela começa uma risadinha e tudo mais, porque ontem foi isso que aconteceu. No final, ela começou a rir de ter me acordado. Isso me irritou num ponto absurdo. Pois é, eu estou aqui falando com vocês essas coisas porque a gente precisa se posicionar em alguns momentos. E não é só se posicionar quando você tem uma opinião, entendeu? E mesmo que ela não faça parte, isso eu ainda estou aprendendo, tá? Quando ela não faz parte do grupo, eu me posicionar sem eu me sentir culpada com isso. E daí eu penso desse jeito e eu vou me posicionar. Se você pensa de outro jeito, que bom, porque eu não estou deixando você
de pensar, eu não estou te proibindo de pensar do seu jeito. Eu não estou te proibindo de se posicionar. Você não se posiciona porque você não quer. Aí é um problema seu. Aí é uma insegurança sua que você tem que lidar com ela. Entendeu? O direito de um terminar. Exatamente. Não é questão de sentir vergonha, e sim noção de convivência. Exatamente. Estou falando eu sentir vergonha pela pessoa. E aí a pessoa não tá, entendeu? Se ela estivesse com o mínimo de. E ela não sabe viver com. A pessoa tem uma cultura bem complicada, ela é carioca. A verdade é que o incômodo é seu. A verdade é que o incômodo é seu. E de qualquer um que estivesse dormindo no meu quarto, minha filha. Ou de parede com ela, porque é insuportável. Aproveite e ofereça uma sessão de terapia. Pois é, despornificação, porque eu duvido que ela esteja sentindo prazer no final. Que ela é tão falso. Pior é isso. Eu olho e falo, não, se ainda olhasse e falasse, não, a pessoa está se divertindo. Não, é tão falso, soa tão falso, mas quem sou eu? Isso aí é julgamento. Eu sei que isso é julgamento, tá? Eu não estou definindo ela porque isso é julgamento. Apesar de eu ter as minhas. Ficar irritada com ela, eu não a julgo. Eu entendo que ela tá lá. E ela ainda não tem essa maturidade, até porque ela é bem novinha, sabe? Direito de um termina quando começa, o do outro com o pé. Ela achou graça, ela vai continuar. Ela vai continuar até o namorado terminar. O direito dela acaba quando o seu direito, quando o seu interesse começa. Não tem conversa. Tome medidas, exatamente. Tome medidas. E eu vou tomar, só que ontem eu fiquei muito nessa questão. O que está acontecendo comigo que eu não me posiciono? Por que eu tô com vergonha se a pessoa não tá com vergonha? E eu queria trazer isso para vocês hoje que eu tô mais resolvida com isso, hoje que eu não tô mais pé da vida com essa história toda, eu tô mais tranquila, que eu consegui ter uma noite de sono bem tranquila, bem, graças a Deus. E é lógico que eu, como uma pessoa que tenho as minhas dificuldades, tá? Eu tenho algumas dificuldades. Eu às vezes pego quando eu pego ranço, é muito difícil alguém tirar o ranço de mim. E ontem eu fiquei trabalhando exatamente para não ficar pegando, não ficar construindo essa raiva, sabe? Não ficar viajando. Falei, olha, ou você se acalma e se posiciona com ela, ou isso morreu. Ou você não tem direito de ficar irritada com isso. Só tem direito de ficar irritada com isso se você for tomar um posicionamento e for resolver isso na sua vida. Senão você não tem esse direito. Por que eu penso assim? Porque senão eu fico construindo um sentimento dentro de mim que só vai fazer mal a mim mesma. Então, ou eu resolvo, ou eu não tenho direito mais de sentir aquilo. Eu tenho isso para mim, tá? Eu acho que é importante a gente ter consciência do que a gente está sentindo e não dar margem, não dar alimento para pensamentos ruins. Por quê? Porque eu sou uma pessoa vingativa, naturalmente vingativa. Eu não gosto de me vingar, porque eu lá, quando eu era criança, eu já saquei na hora que a gente se ferra mais quando é assim. Então, eu não dou margem às minhas vinganças. Mas eu sou uma pessoa vingativa. Eu tenho esse sentimento forte em mim. Quando alguém me incomoda demais, eu fico planejando na minha cabeça, friamente, como eu posso fazer para dar o troco. É muito natural meu. Não acho isso bonito. Mas eu tô aqui contando para vocês porque é uma coisa muito resolvida comigo mesma, porque eu não fico alimentando. Eu aprendi a não alimentar. Mas é natural meu. Então eu tenho que saber posicionar essa irritabilidade, essa vingança tal, para uma coisa que vai me trazer liberdade mental, consciência, sabe? Para que me traga alguma coisa positiva disso tudo. E é sempre um aprendizado. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, isso é verdade. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer sobre a vingança, né? É uma coisa muito resolvida em mim, mas eu conheço a mim mesma. E você deve se conhecer também. Porque se você conhece só a sua luz, você não se conhece. O que você faz com as suas sombras vão aparecer. Se você não conseguir tirar o melhor delas, sinto muito. Entendeu? Vai sempre ser um problema, porque depois que você
quando você não sabe lidar com a sua sombra vai vir. Você não vai saber colocar limites nela, você não vai conseguir se posicionar diante dela, e aí o que vai acontecer? Você vai perder o controle da situação, vai enfiar os pés pelas mãos, vai ficar chateado porque você perdeu, o negócio era aqui, você foi aqui, né? Quantas vezes você acabou não se deleitando nesse sentimento que você teve aí ruim, e ao invés de você, frear, não vai valer a pena, eu preciso achar novos caminhos, né? Do que ir pelo impulso. Eu já fui muito pelo impulso, já fui mais impulsiva quando era mais nova, e isso não me trazia nenhuma coisa positiva, assim, só mais confusão na minha vida. Nossa, muito chato. Anderson, muito obrigada pelo Anderson. Muito obrigada pela participação. É novo por aqui. Seja bem-vindo. Até porque, se você tomar alguma atitude com raiva, com certeza você vai ser. Exatamente, é exatamente isso que eu estava falando. Quando você deixa a sua sombra tomar a frente, o que vai acontecer é que muito provavelmente você vai se arrepender. E aí você vai ficar com a culpa de você ter se posicionado, e não está errado você se posicionar, só está errado você se posicionar com a sua sombra. Respira, coloca a luz na sua sombra, entende tudo o que está acontecendo. Ontem eu fiz, o que está acontecendo? Está acontecendo isso, isso e isso. Eu preciso me acalmar primeiro, eu tô com dor de cabeça, tô com cansaço. Vou terminar de fazer essas coisas, terminei de fazer tudo que eu tinha para fazer. Almocei, dei uma descansada, voltei, fiz os cadastros que eu precisava fazer, fiz as coisas que eu precisei fazer. E aí eu não fiquei alimentando nenhum sentimento ruim e cheguei, eu vou fazer isso daqui. Só que preparada, tranquila, vou chamar pro canto. Eu quero pessoal mesmo, quero pessoalmente. Quero ficar escrevendo cartinha. Escrever cartinha, eu vou escrever, eu já conheço. As pessoas não sabem interpretar um texto. A pessoa vai me interpretar completamente errado. Ou então eu sempre vou ficar, será que leu? Será que não leu? O que houve? O que deixou de ouvir? Não, eu vou falar na frente. Não tenho, eu não fiz, não tem nada de errado para eu chegar aí e conversar com ela. Só que eu vou chegar lá com muito amor, muita compreensão. Eu sei que é uma menina nova, eu sei que ela ainda está aprendendo a viver em sociedade, acabou de sair da casa dos pais. A gente precisa. Quando eu saí da casa dos meus pais, né, quando eu vim morar sozinha, eu vim tarde, eu já era mais velha, eu já tinha uma noção maior da individualidade que eu não posso atravessar essa individualidade. Mesmo assim, eu duvido que eu não tenha errado e que tenham tido pessoas que tiveram paciência de não fazer nada comigo, de não me interpretar mal ou qualquer coisa assim. Eu vou ter a mesma paciência, vou ter o mesmo amor, vou resolver esse conflito com tudo que há de bom dentro de mim, não mais com as minhas sombras. E essa é a live de hoje, esse é o devocional de hoje. O quanto você deixa suas sombras sobressaírem na hora do seu posicionamento e por conta disso você não consegue se posicionar, porque você foi mal interpretado lá quando você não sabia usar as ferramentas certas, e aí você ficou se sentindo culpado, sendo que você até teve culpa de ter se posicionado de uma forma errada, mas você não teve culpa de você se posicionar, você não estava errado em se posicionar. Talvez você não tenha sido bem interpretado porque você estava colocando suas sombras à frente, a raiva, a situação que te traz. Essa situação toda, além de tudo, me traz uma sensação de trauma, porque eu já tive situações de infância que, enfim, não tive controle e eu não estava bem. Então, assim, isso daí para mim não é só isso. Não é só um incômodo da vizinha, não é só uma passagem, entendeu? Então, assim, eu preciso investigar dentro de mim. Porque se eu entender da onde está vindo a minha raiva, da onde está vindo todo o meu estresse, todo o meu sentimento, eu não vou saber me posicionar. Ou então eu vou me posicionar, olhar, e a pessoa vai me interpretar completamente errado. Entendeu? Eu não sou careta, eu não sou. Olha, muito pelo contrário, mesmo eu constrangida aqui com as situações, eu sempre dei risada. Sempre dei risada por quê? Porque não é uma coisa que, nossa, sabe, eu não sou uma carola. Então eu só dava risada e falava assim, ter 20 anos é uma coisa, né? É uma coisa muito diferente, né? Você não pensa daqui para cima, você pensa daqui para baixo.
e lidar com a situação como ela é. Somos humanos, né? Devemos olhar para o outro de uma forma mais humana também. É normal, porém está me incomodando. Então, vamos arrumar um jeito de resolver essa situação? Eu vou passar a bola 100% para ela. E aí, o que você pode fazer para não passar, não me fazer passar mais por essa situação? E aí, como que a gente pode combinar? Tudo pode ser combinado, tá? Um beijo para todos vocês. Deixa eu ler aqui. Para construir algo de boa, exatamente. Devemos ter um ímpeto, mas devemos saber usar esse ímpeto para o bem, exatamente. Para construir algo de bom. Meu povo, hoje não teve Eros. Vocês viram? Hoje ele estava tão bagunceiro mais cedo que eu achei que o Eros ia passar por aqui hoje. Não passou. Não tá nem aqui atrás, né? Tá nem aqui atrás. Vou deixar, ele deixou toda a fofura dele para mim, tá? Bom, beijo. Muito obrigada pela participação de todos. Vocês são uns amores. Tiveram pessoas novas aqui, né? Sejam muito bem-vindos. Eu gosto muito de recebê-los por aqui. 7h30 da manhã, todos os dias, temos o devocional, que é para inspirar o nosso dia. Se você não entendeu o que acontece, eu faço uma leitura, um Café Deus Pai, que ele pega sempre uma passagem na Bíblia. Pois é. A passagem na... Vocês querendo que eu venda curso para ela, que eu venda terapia, que eu venda, que eu coloque ela na live. Eu tenho que tomar cuidado, hein? Não posso expor tanto assim, porque ela é advogada. Ai, gente. Mas é isso, a gente só quis trazer um exemplo da minha vida, do que eu passei ontem, porque já está resolvido dentro de mim, porque eu acho que essas experiências são boas para a gente ter uma noção do que a gente pode vir a fazer e como a gente pode empregar da melhor maneira os nossos sentimentos, as nossas emoções. Nós somos os únicos que comandamos o que se passa por aqui, tá? Então, se você tá com saúde ruim, é porque você tá pecando em alguma coisa. Você não tá cuidando do seu físico, você não tá cuidando da sua alimentação, você não tá cuidando de alguma coisa. Não, Luna, mas eu nasci com esse problema aqui, tá tudo bem. O que você pode vir a fazer para diminuir esse problema? E assim a gente vai fazendo conforme o que está dentro do nosso controle. Os seus pensamentos estão dentro do seu controle. Você não controla os seus pensamentos porque você não quer. Porque se você fizer todo dia um pouquinho, você vai começar a controlar. Então, é tudo uma questão, quando a gente fala sobre nós, sobre os nossos sentimentos, é uma questão de como você escolhe passar as situações. Talvez você ainda não tenha sabedoria. Eu já tive momentos de não sabedoria. Então, tudo bem. A gente passa por esses momentos para aprender. O que você está tirando das situações é o melhor delas? Beijo, muito obrigada por tudo, muito obrigada pela participação. Anderson, venha sempre, viu? Eu vou convidar você para estar sempre aqui com a gente. Um beijo, tchau. Todos vocês, aliás, tá? Sintam-se especiais. Tchau! Fui! Fechar aqui, eu já ia compartilhar.